E então, só para relembrar, vamos devagar, né. O consumidor equiparado, a figura do consumidor equiparado vem nesse capítulo 5 da do código, que fala das práticas comerciais. Lembram que a gente falou isso logo no primeiro dia de aula? Eh, para os fins deste capítulo e do seguinte, equiparam-se aos consumidores todas as pessoas determináveis ou não, expostas à prática nele previstas. Então, aí é uma questão de exposição a práticas comerciais. Como exposições a práticas comerciais? Vou até deixar do lado aqui o celular. Como exposições a práticas comerciais? Por exemplo, eh, eu estou vendo televisão, né, e aparece uma propaganda que não, enfim, não, eu não sou criança, tal, mas aparece uma propaganda de uma criança que coloca uma capa de uma tal marca e abre a janela e sai voando. E para mim, eu acho que essa propaganda, ela é uma afronta, porque ela não respeita o desenvolvimento da criança, tal. Mesmo que eu não seja o consumidor sequer daquele produto, eu posso pedir a remoção daquela propaganda? Posso, tá. Inclusive, eu recebi uma mensagem, sobre, um cantor fez uma live, mas era uma live patrocinada, né. Vocês já viram essas lives patrocinadas que estão acontecendo na quarentena? E era uma marca de cerveja. Então o conselho, né, que trata da publicidade, eh, pediu que pelo menos, ok, é uma live, ele está na casa dele, mas é uma questão de publicidade, né, e enfim, você que está em casa, às vezes não entende o que é esse patrocínio. Significa que uma marca está colocando dinheiro para que, alguma coisa, né, seja publicada, beleza? Então é isso que a gente vê, né, nesse direito do consumidor. Esse conceito de consumidor equiparado, é claro para você? Porque, tem gente que confunde, não é, esse consumidor equiparado com, enfim, outros consumidores do acidente de consumo, e a gente vê que são bem distintos. Então, vamos continuar a nossa conversa, agora sim, entrando no tema da aula, tá. Lá no código, deixa eu aumentar aqui para vocês, quando vocês veem, o artigo 30 do Código de Defesa do Consumidor, o artigo 30 vai falar, dessa, como deve ser feita essa divulgação e o que é a oferta e como ela vincula. Uma coisa que vocês têm que deixar anotado aí no caderno ou no seu notebook, é que a oferta vincula, a oferta vincula. E eu tenho uma questão de concurso desse ano que eles exigiram que eh, a pessoa, né, o candidato soubesse a letra da lei. Só para vocês terem uma ideia, de que às vezes a gente vai para a doutrina, entende um monte de teorias, mas o examinador quer que você conheça o texto da lei, né. Então, acaba sendo uma questão fácil, mas para quem não lê a legislação, é complicado. Então aqui, olha, da oferta, né, seção 2 da oferta, é o que a gente vai ver hoje. Artigo 30, caput: toda informação ou publicidade, toda informação ou publicidade suficientemente precisa, veiculada por qualquer forma ou meio de comunicação, com relação a produtos e serviços oferecidos ou apresentados, obriga o fornecedor que a fizer veicular ou dela se utilizar e integra o contrato que vier a ser celebrado. Anotem aí que uma oferta é uma informação ou publicidade suficientemente precisa e veiculada.
Então eu tenho uma informação precisa, suficientemente precisa, e uma informação que ela vai ser veiculada, ela vai ser divulgada. Ah, então, se eu tiver uma propaganda e essa propaganda ela está, no meu computador, vamos imaginar que eu uso o o marketing digital, né, enquanto está no meu computador, ele vai me obrigar? Não, não vai. Quando vai obrigar? Quando essa propaganda, ela sai para o mundo, né, quando ela é divulgada. Hum, que mais além disso? Além da divulgação, eu preciso ter uma precisão dessa informação. Alguma coisa genérica, sei lá, alguma coisa que fale sobre o tempo, né, não vai ser o bastante para veicular. Exemplo, uma marca, uma empresa que vende automóveis, ela fala assim: "Nós vendemos todos, nós vendemos automóveis, os melhores automóveis, nós vendemos, todas as marcas, tal". É uma publicidade? Sim, mas ela é precisa? Não, não é precisa. Não tenho como vincular. Agora, eu tenho um anúncio de um carro específico, eh, sei lá, Fox, ano 2018, eh, preço 25.000 à vista. Esse é específico, é suficientemente precisa para ter que, obrigar esse fornecedor. Por isso que a lei fala que ele vai vincular, vai obrigar o fornecedor. É uma publicidade que vincula, vai obrigar. Lembram daquela propaganda da Casas Bahia, que falava assim: "Ah, quer pagar quanto?". Alguém lembra aqui, do "Quer pagar quanto?", da Casas Bahia? Nesse caso, teve muita gente que entrou com a ação e teve garantido o seu direito de escolher o preço, né, e levaram aí o produto por bagatela. Por quê? A publicidade foi assim: "Quer pagar quando?". Teve gente que pagou quase nada, era precisa e era clara, né. Aqui a gente está falando: "Ó, toda a informação ou publicidade suficientemente precisa, veiculada por qualquer forma. Ah, pode ser por telefone? Pode. Pode ser pela internet? Pode. Pode ser pela televisão? Pode. Pode ser por um folhetinho? Pode, né. E essa comunicação em relação a produtos e serviços oferecidos ou apresentados obriga o fornecedor que a fizer veicular ou dela se utilizar, e isso vai integrar o contrato a que vier a ser celebrado. Qual é a importância dessa informação em integrar o contrato? Vocês já foram a algum estande de venda de imóvel na planta? Antigamente, eles faziam uns folhetinhos, e no folheto tinha tudo descrito. Hoje os folhetos eles são mais genéricos, aí vocês vão entender por quê. No folheto eles indicavam, tudo que ia ter no prédio, etcétera, não é, o que ia ter no condomínio, e faziam todo esse trabalho. Aí, a pessoa comprava e não lia o contrato. Tudo bem, "Ah, mas por que eu vou ler se é um contrato padrão?". Tem que ler. Você vai assumir uma responsabilidade, tem que ler o contrato, né. E, bom, tudo bem. E a pessoa, enfim, comprava e depois ela via que faltava, uma das coisas que era garantida lá pelo folhetinho não foi garantido por quem faz a divulgação, por quem faz a a construção, né. E a pessoa entrava com a ação, levava o folhetinho e ganhava.
certo? Por isso, o nosso fornecedor, ele tem que ter muita clareza de que, esse fornecedor, ele, fez uma publicidade, ele precisa ter uma publicidade bem específica, né. Vamos pensar assim, uma padaria, fala assim, promoção, você leve esse folheto e receba 50% de desconto. Imaginem que, essa padaria tenha pensado essa promoção de desconto, por exemplo, por um prazo certo, sei lá, uma semana, 2, um mês, né. E depois que é feita essa divulgação, eh, passa, tal, aí depois de meses, alguém guardou esse folhetinho e leva lá, aí vai um dia com a família toda e leva: "Ó, 50% de desconto". O dono da padaria, ele tem que assumir? Tem. Por quê? Se não existe um prazo final para essa promoção, é o que está escrito que vale. Olha lá, informação ou publicidade suficientemente precisa obriga o fornecedor que a veicular ou a utilizar. Então, há uma vinculação, há uma obrigação desse fornecedor que divulga algo que é preciso, suficientemente preciso. O fornecedor, ele não pode falar assim: "Ah, não, mas isso é velho". Aí, qual é a dica para você que é fornecedor? Vamos lá, agora sim, vamos até criar um efeito dramático. Você fornecedor, meu amigo, vamos tirar aqui. Qual é a dica para você, fornecedor, conseguir atender bem o cliente e usar esse mecanismo que é legítimo, que é o da publicidade? Se você fizer essa oferta que é suficientemente precisa, como você tem que fazer? Tem que colocar a data de final, por exemplo, de fim, né. Eh, esta promoção, valerá enquanto acabarem nossos estoques. Ou esta promoção valerá do dia, eh, 22 de abril de 2020 até o dia 22 de maio de 2020. Ponto. Aí, dentro desse prazo, eu consigo demonstrar que, eh, há uma, há uma boa-fé, inclusive, do fornecedor. Gente, a gente fala tanto de boa-fé do fornecedor, então, claro, você tem que usar essa ferramenta que é legítima, mas, garantindo também que seu negócio lá na frente não acabe. Ficou claro, pessoas queridas? É bem tranquilo isso, e nós temos que saber isso, assim, com uma clareza solar, tá. Então, essa parte da oferta, ela é muito importante, e o fornecedor, ele tem que ficar ligado, nessa questão, tá. Bom, vamos continuar aqui, deixa eu mudar aqui o meu slide para vocês. Opa, vamos lá. É isso aí. Ó, vocês estão vendo aí, né. Agora sim, vamos falar da oferta da informação, né, dentro dessa oferta. Como tem que ser essa oferta e o que ela precisa ter. Artigo 31. A oferta e apresentação de produtos ou serviços deve assegurar informações corretas, claras, precisas, ostensivas e em língua portuguesa sobre suas características, qualidades, quantidade, composição, preço, garantia, prazos de validade e origem,
entre outros dados, bem como sobre os riscos que apresentam à saúde e segurança dos consumidores, tá? Então essa oferta, né, ela precisa, assegurar informação correta. Ah, essa informação correta, que é clara, precisa, ostensi o que que é uma informação ostensiva? Significa que ela é falada em alto e bom som. Não é uma oferta escondida, assim: "Ai, eu tô falando um segredo para vocês, eu tô contando um segredo". Não, é ostensiva, tá lá estampado no produto. É uma oferta de verdade, não é subliminar, tá. Minha oferta tem que ser em língua portuguesa. Por quê? A gente tá no Brasil e todos os negócios são feitos em língua portuguesa, todos os contratos, tudo que acontece aqui a gente fala em língua portuguesa. E precisa ter todos os dados. Quando você vai até o mercado ou pede o mercado ou a compra pela internet agora, né, você vai e pede, por exemplo, arroz. Aí tem lá a informação: 1 quilo de arroz, se é que você compra 1 quilo, né, um pacotinho, vai, ou pega o pacote grande, né, 5 quilos de arroz. Vai ter lá 5 quilos de arroz. Vai ter a composição, arroz seco, né. Qual é o preço? O preço vai ter lá numa etiquetinha que normalmente o próprio código de barras vai vincular esse preço. Eh, Vai estar indicado se o produto é perecível ou não, né, prazo de validade, se é cabível, entre outros dados, né, e riscos, à saúde e segurança dos consumidores. Tudo isso precisa estar na informação. Como assim, riscos que apresentam à saúde dos consumidores? Lembram quando a gente estudou, lá no início, em relação ao direito, né, ao direito do consumidor, que, um dos deveres do fornecedor é indicar que, você precisa, garantir que esse fornecedor, né, que esse consumidor, tenha a sua vida e segurança e saúde, preservadas. Então, nesse caso, eu preciso ter essa informação, preciso ter essa informação, tá. Tem que estar indicado ali. Ah, é um medicamento, tem que estar indicado que é para deixar longe do alcance de crianças. O álcool tem que indicar que ele causa dependência. O cigarro tem que indicar que tem várias indicações lá na publicidade, tá. Precisa estar informado. A oferta ela tem que estar bem clara. E essas informações, que tratam nesse artigo 31, que são dos produtos refrigerados, ou seja, os produtos que ficam na geladeira, são gravados de forma indelével. O que que é indelével? O que que é indelével, alguém sabe? É aquela tinta que ela não vai sair. Nos anos 80, quando a gente ia para o mercado, às vezes os caras colocavam a etiquetinha, colavam, aí não dava para ler nada, era um horror. Hoje, se você vai até o mercado e dá uma olhadinha no queijo, dá uma olhadinha na carne, você consegue continuar a ver aí todas as informações, porque é uma tinta que ela não, se afeta com a água, e o frio, tá bom? Agora, pessoas, deixa eu só voltar aqui e falar com vocês. Agora vamos falar dessa oferta, né, e o que precisa ser garantido, né, o que precisa ser garantido. Vocês já compraram, então, quem ainda não me segue no Insta, entra lá, tá. Hã, vamos lá, gente. Ó, então, a oferta, e eu continuando aqui sobre a oferta, né. Eh, os fabricantes, artigo 32, caput, que é a cabeça do artigo. Os fabricantes e importadores deverão assegurar a oferta de componentes e peças de reposição
enquanto não cessar a fabricação ou importação do produto. Eu lembro que teve uma época que eu queria comprar um carrinho que chamava QQ. Não sei se vocês, conhecem esse carro, o QQ. Eu acho que era da Chery, eu acho que era da Chery, era um carro bem pequenininho e era muito barato. Agora parece até que pararam, né, de fabricar aqui. Então, enquanto tivesse aquele carro, eles tinham que assegurar, eh, peças de reposição e componentes, né, enquanto não cessar a fabricação ou a importação do produto. Eu não posso simplesmente trazer um produto de fora que não tenha uma rede para que o produto seja consertado. Senão, quebrou o produto, acabou, né. Eh, a gente não está falando aqui, gente, de uma garantia, não é garantia, tá, não é garantia, mas eventualmente um veículo pode quebrar, não é verdade? Vocês que dirigem também sabem, um veículo pode ter problemas, é uma máquina. Então, é necessário assegurar essa oferta de componentes e peças, tá. Que mais? Parágrafo único. Tudo bem. Enquanto tiver a importação, enquanto tiver a fabricação, eu tenho que ter as peças de reposição. E aí, parou a fabricação, por quanto tempo eu preciso ter, os as peças de reposição e os componentes? Por quanto tempo? Por 5 anos? Por 10 anos? Por 1000 anos? É o que diz o parágrafo único. Quem tiver o código, grifa, por favor. Ele fala que é um período razoável de tempo. Período razoável significa que eu sei qual é o período razoável? Não, vai depender do quê? Do produto, do produto. Talvez para um veículo eu tenha que ter peças de reposição por 10, 15 anos, 20 anos, né, porque é um produto que, eh, dura bastante. Tranquilo? Então aqui, olha, parágrafo único. Cessadas a importação, a produção ou a importação, ou seja, terminada essa produção ou importação, a oferta deverá ser mantida por um período razoável de tempo, na forma da lei. Tranquilinho? Tem tempo? Não tem tempo, não tem prazo. Uma das questões que eu passei para vocês, que a gente vai fazer agora no final da aula, fala desse prazo, tá. Então, para vocês verem como isso acaba caindo nas provas. Bom, agora sim, e as compras, né, como precisa ser organizada essa compra, ou venda por telefone? Ou, aqui se fala por reembolso postal. Eu acho que vocês que estão aí online devem lembrar dessa venda, por reembolso postal. Eu lembro, aí eu vou contar aqui para vocês. Vai, quando eu era criança, vinha uma revistinha da Mônica e atrás da revistinha da Mônica, você podia comprar a própria revistinha, tinha outras revistas que vinham um formulário para você preencher, mandava pelo correio e voltava. Por isso que é o reembolso postal, tá? É isso que a gente está falando. Hoje, eu desconheço se alguém ainda compra por essa forma, porque hoje a gente tem a internet que é mais rápida, e todo mundo tem esse negocinho aqui, ó, né, que, você consegue comprar a qualquer hora pelo celular. Por isso que, a nossa lei, é uma lei antiga, da década de 90, ela tem o reembolso postal, não aparece internet ali, mas a gente vê, olha lá, eh, oferta ou venda por telefone ou reembolso postal, tá. Então, ó, artigo 33. Em caso de oferta ou venda por telefone ou reembolso postal, devem constar
o nome do fabricante e endereço na embalagem, publicidade e em todos os impressos utilizados na transação comercial. Ah, então eu não posso comprar e vir, assim, uma entrega anônima? Não, tá, tem que indicar esse quem é esse fabricante, tudo no na informação do correio. É interessante também que vocês lembrem, a próxima vez que comprarem alguma coisa na internet, prestem atenção, tá, como é que vem essa informação? Porque não pode ser enviado o produto sem nenhuma dessas informações, isso é obrigação legal. É interessante que tem muito fornecedor que tem um exemplar do Código de Defesa do Consumidor e não faz isso, por quê? Ele não entende, tá. Bom, parágrafo único. É proibida a publicidade de bens e serviços por telefone quando a chamada for onerosa ao consumidor que a origina, né. Eh, o que é esse parágrafo único? Vamos pensar assim: eu liguei para o fornecedor, eu liguei para ele. E eu liguei para esse fornecedor para reclamar de alguma coisa. Quem é que está pagando a ligação? Eu, consumidor, tá? Então, quem é que está pagando a ligação? Eu, consumidor. Durante essa ligação, pode vir uma outra gravação oferecendo produtos? Não, não pode, porque essa chamada onerosa não po onerosa ao consumidor, não pode ser utilizada para oferta de produtos, tá. Então essa chamada onerosa, não pode ser utilizada para a venda de produtos. Ficou claro? É isso que eles estão falando aqui, ó. É proibida a publicidade de bens e serviços por telefone quando a chamada for onerosa ao consumidor que a origina. O consumidor começou a chamada, não é cabível, não é permitido que se, faça essa publicidade, tá. Então essa é uma publicidade proibida. Vamos lá para o nosso próximo artigo. Responsabilidade solidária e a recusa do cumprimento à oferta. Nossa, a gente já falou tanto de responsabilidade, não é, pessoas? Eh, aqui no artigo 34 existe mais uma espécie de responsabilidade solidária. E o que é responsabilidade solidária? Alguém pode falar para nós no chat? Vamos lá. Por exemplo, aqui, ó. Quem é o preposto? Quem é um preposto? Um exemplo de preposto que muita gente não sabe, mas o gerente da empresa é um preposto. O cargo dele, a função dele é uma função de preposto. Então, vou dar até um exemplo aqui, ó. Gerente é um preposto. Preposto. O gerente é um preposto, tá? E o que é esse e o que significa esse preposto? O preposto é uma pessoa que ele assume ele dá a voz ao empresário, né, ao empresário ou à sociedade empresária. É como se fosse, o empresário ou a sociedade empresária. Mesmo que o vício não seja por ele causado, ele será responsável. Exato, exato. Então aqui, olha, ele é solidariamente responsável, o fornecedor. O fornecedor, ele colocou alguém, um gerente lá, para falar por ele no mercado, né, no mercado de consumo. Ou ele aceitou um representante autônomo
que, atuasse naquele mercado, ótimo. E ele não foi ele que fez, né, essa que causou esse dano. Então ele é mas mesmo assim ele é responsável por seus atos, né. Aqui. Então, a Jaciara fala assim: "Caso um representante ofereça uma oferta, a indústria terá que assumir". A indústria, ela quando a gente fala em representação, exatamente, quando a gente está falando dessa oferta. Se ele fizer alguma coisa muito sem noção, né, mas ele está falando em nome da indústria para um consumidor, quando a gente fala em representante, mas é um representante que trabalha com os fornecedores, a indústria não vai ser, responsável, tá. Mas nesse caso é isso mesmo. Caso um representante ofereça uma oferta, a indústria terá que assumir. Por quê? A indústria é o fornecedor. O Thiago está falando: "Seria mais de uma pessoa responsável". Sim. Tá, então eu não vou responsabilizar só aquele preposto, eu não vou, responsabilizar só aquele representante autônomo, mas também esse fornecedor que, colocou essas pessoas para trabalharem com ele. Senão seria fácil, né, eu, fornecedor, falaria assim: "Não tenho nada a ver com isso". Você falou com um representante, você sabia que não era eu diretamente, e o Código de Defesa do Consumidor, como ele cria essa vinculação, ele traz mais uma forma de solidariedade. Rose, responsabilidade solidária é quando houver o cumprimento do vício, seja do fornecedor ou fabricante. Então, aqui, Rose, a gente não está falando de vício do produto, tá? Nós estamos falando dessa responsabilidade pela oferta. É a vinculação da oferta, porque a gente está falando de publicidade. Então, é interessante que vocês comecem a pensar: "Bom, se eu tenho mais de uma pessoa", é a história da um pouco da teoria da aparência, não é? Alguém entrou na loja e o gerente fala assim: "Não, eu faço essa venda para você, consumidor, por R$ 1.000", e o produto era de 2.000, né. E ele faz, vende, aí alguém liga para você: "Não, não, não pode". Esse fornecedor, ele vai ser responsável solidariamente pela oferta? Vai, vai, tá. Porque, ele colocou aquela pessoa ali. Ficou claro? Isso, pela oferta. Exato, Rose, isso mesmo. É pela oferta, não é o vício, né, não é pelo vício. Não é o vício. Aqui a gente está falando dessa responsabilidade solidária pela oferta, ó. É o que diz o 34. O fornecedor de produto ou serviço é solidariamente responsável pelos atos de seus prepostos ou representantes autônomos, né. Então, se ele gera alguma, essa responsabilidade não é só do preposto, é uma responsabilidade do fornecedor, considerado, eh, individualmente considerado, tá. Bom, continuando aí, então o segundo ponto que a gente vai ver é da recusa do cumprimento à oferta. Recusa do cumprimento à oferta. Lá no artigo 35 nós vemos que Se o fornecedor se o fornecedor de produtos ou serviços recusar o cumprimento à oferta, apresentação ou publicidade, o consumidor poderá, alternativamente à sua escolha. Aqui o consumidor já tem direto essa possibilidade de escolha, da escolha alternativa, tá. Hã, olha só que interessante. O que ele pode escolher? Inciso 1: exigir o cumprimento forçado da obrigação nos termos da oferta, apresentação ou publicidade. Fizeram uma publicação lá
do celular de uma tal marca, que se eu chegasse com um velho, eles tinham que me vender o novo por X valor, 50%. Só que eu tinha o velho do primeiro modelo. Aí isso não estava explicado na publicidade. Eles têm que cumprir oferta? Tem que cumprir oferta. 2, aceitar outro produto ou prestação de serviço equivalente. Então, a escolha do consumidor, né, eu posso aceitar um produto equivalente. Inciso 3, rescindir o contrato com direito à restituição de quantia eventualmente antecipada, monetariamente atualizada e a perdas e danos, certo? Alguém lembra dessa publicidade do celular que aconteceu? Que você levava o seu celular antigo e comprava o novo, eu acho que era, sei lá, saía quase R$ 600, né, era um negócio assim. E vários alunos meus tiveram problema, porque, a pessoa chegou lá e não tinha lido todas as letrinhas miúdas na publicidade. Hoje ainda você consegue ver essas propagandas, ver no YouTube e pausar, né. Antigamente a gente só tinha televisão, então, às vezes ficava realmente difícil de você, saber o que estava sendo prometido e saber o que, era afastado dali, né. Hoje é mais tranquilo, porque a gente consegue até ver por outras mídias esse tipo de oferta, tá. Mas, nesse caso, não tem letra miúda, né, não tem letra miúda, olha lá. Quem vai escolher? O consumidor. O consumidor poderá, alternativamente e à sua livre escolha. O que significa isso? Que o fornecedor, ele não pode obrigar o consumidor a aceitar uma ou outra, certo? O fornecedor não é o fornecedor que escolhe. A escolha aqui é definida pelo consumidor. A escolha aqui é definida pelo consumidor. Tá, agora a gente vai falar da publicidade. Poxa, é um tema tão legal, né, como publicidade, e vai te ajudar pra caramba. Qualquer que seja a sua profissão, qualquer que seja a sua atividade, você tem que saber de publicidade, tá. Bom, publicidade, então é a questão das informações, né, como é que essas informações são organizadas. Primeira coisa, a publicidade, ela deve ser veiculada de tal forma que o consumidor fácil e imediatamente a identifique como tal. Vocês já viram, que agora tá cada vez mais difícil a gente ver revista, não é? Mas se vocês já pegarem uma revista na mão, vai, sei lá, uma revista Veja, uma outra revista dessas. Jaciara, sim, com carros também tem esse tipo de propaganda, exato, exato. É isso mesmo. Eu vou fazer depois, quando a gente terminar, a gente vai fazer a chamada no Zoom, tá. Eu até estava pensando, gente, se de fazer ou no Zoom ou no Google Meet, tá, porque no Google Meet ela não cai. Eu consigo aí vocês conseguem entrar tranquilamente e a gente vai ficando online direto, tá, mas eu vou fazer sim. Só terminar essa apresentação e terminar de fazer esses exercícios, aí a gente já faz, beleza? Ó, então aqui, essa publicidade, ela precisa ser, veiculada como publicidade. Quando você pega uma revista e tem um artigo, às vezes, sobre a cidade e tal, se aparece lá em cima, eh, informe publicitário. Esse informe publicitário é indicado esse informe publicitário
é indicado para que você saiba como, como aquela marca está falando contigo, né, ou seja, é a marca falando contigo por um propósito de publicidade. Não é uma marca falando contigo por um propósito nenhum. "Ah, eu estou falando da cidade de bobeira". Não, não é isso, tá. Então por isso que a gente tem no código que a publicidade deve ser veiculada de tal forma que o consumidor fácil e imediatamente a identifique como tal, tá? Parágrafo único. O fornecedor, na publicidade de seus produtos ou serviços, manterá em seu poder, para informação dos legítimos interessados, os dados fáticos, técnicos e científicos que dão sustentação à mensagem. Exemplo, turma, quando nós falamos de uma. Sabe aquelas publicações que vocês veem de sabão, né? Ah, porque nós fizemos testes com várias marcas e o nosso sabão é o que tira mais manchas. O nosso sabão é o que deixa mais branco. Já viram isso? Se eles têm realmente essa prova, é o fornecedor que tem que guardar essa informação, que fundamenta, que alicerça essa publicação. Tá? Então, se tem alguma indicação de estudo científico, o fornecedor tem o dever de guardar essa informação, tá? Vamos seguir aí. Agora, publicidade enganosa ou abusiva. Publicidade enganosa ou abusiva. Artigo 37. É proibida toda publicidade enganosa ou abusiva. Já sabem, não é? Vocês já devem ter ouvido muito de publicidade enganosa. E aqui a gente tem os dois conceitos. No parágrafo 1º do 37, a gente vai ver o que é enganosa, e no parágrafo 2º, nós vamos ver o que é abusiva, tá? O que é a publicidade abusiva, ok? Vamos lá, enganosa. Qualquer modalidade de informação ou comunicação de caráter publicitário, inteira ou parcialmente falsa, ou por qualquer outro modo, mesmo por omissão, capaz de induzir em erro o consumidor a respeito da natureza, características, qualidade, quantidade, propriedade, origem, preço e quaisquer outros dados sobre produtos e serviços. Então, a publicidade enganosa é uma publicidade falsa. Então, enganosa, falsa. Falsa é aquilo que traz engano, né? Fica tranquilo, né, pessoas? Agora, o que é uma publicidade abusiva? É abusiva, dentre outras, uma publicidade discriminatória de qualquer natureza, que incite violência, explore o medo ou a superstição, se aproveite da deficiência de julgamento, experiência da criança, desrespeita valores ambientais ou que seja capaz de induzir o consumidor a se comportar de uma forma prejudicial ou perigosa à sua saúde ou segurança. Vocês não sabem, muitos não sabem, mas antigamente havia publicidade na televisão de cigarro, né? E as publicidades de cigarro eram a pessoa surfando, a pessoa andando de cavalo, e levava a pessoa ao erro, né? Induzia ao erro. É uma publicidade abusiva, porque leva a pessoa a fazer a realizar alguma coisa que gera um problema. Por exemplo, aí alguém poderia perguntar: "Professora, mas e as publicidades de cerveja que ainda continua?" Né, publicidade de cerveja. Hum, às vezes mostra todo mundo feliz bebendo e quando a gente anda na rua, quando andava antes, né, antes da quarentena, você passava às vezes na frente de um boteco, não tinha ninguém feliz, bonito, né, bebendo. E aí? Que é isso? É abusiva? Mas hoje a publicidade de álcool, ela é regulamentada,
e sempre existe uma informação de que, beber demais só faz mal à saúde e tal, então, eh, a publicidade não é mais como era antigamente, né. Hoje existe um respeito a essa pessoa que é o consumidor do produto, tá. Vamos continuar aí, porque aí vocês têm tudo todo o material. Já vimos o que é enganosa, já vimos o que é abusiva, que abusiva é aquela discriminatória. Parágrafo terceiro. Para os efeitos deste código, a publicidade é enganosa por omissão quando deixar de informar sobre dado essencial de produto ou serviço. Então eu posso ter uma publicidade enganosa. Continuemos aqui. Então, e aqui quando a gente fala do ônus da prova, ó, o ônus da prova, da veracidade e correção da informação ou comunicação publicitária, cabe a quem as patrocina. Cabe a quem as patrocina. Por que ônus da prova dessa veracidade? Quem vai dizer e provar que aquela informação é correta e é verdadeira é quem patrocina, não é a agência. Não é a agência de publicidade que vai falar se: "Ah, isso é verdade". Não, quem assume essa obrigação de falar é o dono da marca, é quem patrocina, quem manda fazer o anúncio. Agora, o que é o ônus da prova? Ônus não é um dever. Então eu posso fazer a minha prova, mas eu posso também, se eu escolher não fazer, eu não faço a minha prova, tá? Por isso que a gente chama de ônus. Vocês vão estudar ainda em direito civil essa questão do ônus, então eu não vou, eh, criar aí, mais caraminholas, né, para vocês. Os nossos testes. Primeira questão: quanto à proteção ao consumidor nas práticas comerciais, é correto afirmar: A. Os fabricantes e importadores deverão assegurar a oferta de componentes e peças de reposição. Eu vou deixar aqui vocês uns 2 minutinhos para vocês fazerem essa questão, e aí vocês vão me contando no chat, tá? Deem uma lida e a gente vai, fazer essa resposta. Ó, tô contando, daqui 2 minutinhos eu volto. É enganosa publicidade que incite a violência, que seja discriminatória ou que explore o medo. Vamos voltar aqui? Vamos ler aqui o que primeiro, esse texto ele está mais, ligado ao que diz. Deixa eu voltar aqui para vocês acompanharem comigo. Ó, é abusiva a publicidade discriminatória e não enganosa. Enganosa é a publicidade falsa. Abusiva é a publicidade discriminatória. Tudo bem? Então, só para vocês, saberem aí